exemplo disso é o sábado. Um cristão não pode guardar o sábado. Um cristão é proibido de guardar o sábado, atualmente. Vamos lá. O que significa o sábado para os judeus? É Shabat. Shabat quer dizer descanso. Os judeus guardavam o sábado com 2 significados. Primeiro, honrar a Deus, louvar a Deus pela criação. O sábado é o dia no qual o judeu piedoso para, ainda hoje, ele para recordar que a criação é dom de Deus. Então, louvar a Deus, adorar a Deus, recordando que a criação é de Deus e o tempo é de Deus. Então, eu paro para dar tempo a Deus. Ali eu não ganho dinheiro, ali eu não construo nada, ali eu gasto, jogo fora o tempo, como quem consome uma vela, dizendo: o tempo é teu, Senhor. Veja como é bonito. Depois, o sábado também é o dia da aliança. O judeu guarda o sábado para recordar a aliança que Deus fez com o seu povo. Deus escolheu Israel. Por isso, no sábado se escuta a palavra de Deus, se escuta a Torá, se escutam as escrituras dos judeus. Então, esse era o sentido do sábado. Ora, o que é que os cristãos acreditam? A criação foi ferida pelo pecado. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, mostra muito bem isso. A criação foi sujeita à vaidade. A criação se tornou ferida. O Senhor Jesus vai fazer uma nova criação. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que eu faço novas todas as coisas. Passou o que era antigo. E a aliança antiga caducou. Caducou, então não adianta. Vinho novo, o vinho do Espírito, o vinho da nova aliança, em odres novos. Então, quem insiste em guardar o sábado sendo cristão, está judaizando. E, consequentemente, renegando Cristo. Colocando sua esperança na lei de Moisés. Interessante que já Jesus dá esse passo. Por um lado, Jesus é um judeu praticante. Como judeu, Jesus guarda o sábado. Como é que um judeu guarda o sábado? Descansando. A palavra Shabat quer dizer descanso. Guarda-se o sábado, não fazendo as obras laboriosas, servis, tá certo? Que se costuma fazer durante a semana. E aí os judeus têm centenas de regras sobre isso, que torna um inferno a vida do sábado para guardar isso tudo. Bom, é interessante que Jesus guarda o sábado, mas previne. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele está acima do sábado, porque ele vai mudar essa coisa do sábado. Veja, primeiro, Jesus cumpre tudo no Antigo Testamento. Se você é cristão e se sabe ler a Bíblia como cristão, o cristão lê a Bíblia partindo da Páscoa, da ressurreição, para o Antigo Testamento, veja, e não começa interpretando do Gênesis. Ele pega a ressurreição e com a lente, com a luz da ressurreição, ele ilumina o Antigo Testamento. É o que a gente faz no Sábado Santo. As leituras do Antigo Testamento são feitas à luz do Sírio, à luz do Cristo ressuscitado. Porque só Cristo revela o sentido profundo da Escritura. Aquilo que em Lucas 24, Jesus faz na estrada de Emaús. Pois bem, então, Jesus, atenção, todo o Antigo Testamento é preparação para o Novo. Todo o Antigo Testamento é profecia do Novo, ele se cumpre no Novo. Jesus guardou o sábado perfeitamente, o sábado santo. Eu tranquilo vou deitar-me, e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Tu sabes, Senhor, quando me deito na morte e me levanto na ressurreição. Então, no sábado santo, naquele repouso tremendo da morte, Jesus cumpriu o sábado e nos libertou do sábado, do jugo do sábado. Por isso, no capítulo 20 do Evangelho de São João, quando São João conta a entrada de Jesus no cenáculo, é interessante como está lá no texto original. No primeiro dia depois do sábado, estando fechadas as portas do lugar onde se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou. Atenção, esse primeiro dia depois do sábado, essa expressão tem um sentido teológico.
Quer dizer, acabou-se o sábado dos judeus. Na sexta-feira o véu do templo se rasga, acabou-se a economia dos antigos sacrifícios. No sábado, Jesus guarda perfeitamente o sábado. Acabou-se a antiga aliança, a antiga criação, a antiga aliança. Nós estamos no primeiro dia de um mundo novo. No primeiro dia depois do sábado dos judeus, Jesus entra, o novo Adão, sopra sobre os discípulos, como Deus soprou sobre o homem original, e dá o shalom. A paz esteja convosco. A paz que o pecado original rompera. Recebei o Espírito Santo, o Espírito que pairava sobre as águas. Então é uma nova criação que vai começar. E você quer guardar o sábado da antiga criação? Então se circuncide também, viu? Faça toda a dieta alimentar dos judeus e coloque a sua esperança na lei. Porque aí não precisa Cristo. Veja onde está a coisa. Mas veja, isso que é tão claro, e aí Jesus se encontra com seus discípulos naquele primeiro dia da semana, encontra-se no oitavo, novamente, 8 dias depois. Veja, Tomé não estava, depois Tomé está. A cada 8 dias o Senhor se encontra com seus discípulos. Nas Escrituras, liturgia da palavra, e no pão partilhado, liturgia eucarística. É a missa. Veja, no caminho da vida, os nossos olhos se abrem e a gente reconhece ao partir do pão. É por isso que no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, São João chama esse primeiro dia, porque os pagãos, os gentios chamavam, e os judeus chamavam primeiro dia da semana. Os pagãos chamavam dia do sol. Tá certo? Daí ainda em inglês hoje. Veja, dia do sol, né? Então, mas veja, os cristãos vão mudar o nome. Apocalipse 1:10, São João diz, né? Que no dia do Senhor eu estava preso na ilha de Pátimos. No dia do Senhor, en Kyriake emera, em grego. Dia do Senhor, que em latim dá dies domini, domingo. Então, o dia do ressuscitado é o dia do Kyrios. O dia do ressuscitado é o primeiro dia depois do sábado. Qual é o centro da nossa fé? O Antigo Testamento? A antiga criação? Veja, a antiga aliança? Ou é a ressurreição do Senhor? A Páscoa? Aqui está a questão. Então, no dia do Senhor, vejam, vocês vão ver São Paulo lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, São Paulo, né, em Troade, ele no sábado à noite, na véspera do domingo, sábado à noite não é mais o sábado dos judeus. O sábado dos judeus começa na sexta tarde e termina no sábado à tarde. Paulo está no sábado à noite, porque já é domingo. Veja, no primeiro andar, em Troade, e celebrando a Eucaristia, e aí demora demais pregando, veja, e tinha um rapaz sentado na janela, e cochila, nunca cochila numa pregação. O resultado é trágico. E ele caiu e morreu. São Paulo desce e o revitaliza, o ressuscita. Veja, estão celebrando a Eucaristia no domingo. Já é domingo para os judeus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, é o final da primeira carta, o último capítulo, São Paulo, que tinha tanto cuidado com a coleta que ele estava fazendo para os cristãos de Jerusalém, ele diz, no primeiro dia da semana, veja, fazei a coleta. Por que pede no primeiro dia da semana? Porque é o dia que os cristãos se reúnem. Os cristãos não se reuniam no sábado. Os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Está certo? E, veja, é claro que em Jerusalém, os apóstolos, logo no começo, frequentavam o templo para as orações, porque eram judeus. Lembre que o Concílio de Jerusalém, nos Atos dos Apóstolos, vai dizer, olha, o cristão que for judeu e quiser continuar cumprindo a lei de Moisés, cumpra. Não faz mal. Veja. Agora, não pode impor aos cristãos vindos do paganismo. Ou seja, esse cumprimento da lei não é mais necessário para a salvação. São atos de piedade. Você pode fazer, descansar no sábado, tudo, mas não é mais obrigado. Então é um momento de transição. À medida em que os cristãos judeus foram desaparecendo, isso desaparece também, essa coisa de ir no templo rezar no sábado. Vá para Jerusalém, para o templo lá rezar. Isso não existe mais. Vá para uma sinagoga, então, você. Veja, não tem sentido, não tem pé nem cabeça. Então os cristãos... Agora, atenção,
O que é essencial para um judeu guardar o sábado? Descansar. O que é essencial para um cristão guardar o domingo? É descansar? Não. É ir à missa. Guarda-se o sábado descansando. Guarda-se o dia do Senhor participando do banquete eucarístico, da ceia do Senhor. Né? E depois, já com o Império Romano, foi que os cristãos também, por uma questão humanitária, para ter tempo para a família, para ter tempo para rezar, para ter tempo para ir para o sacrifício eucarístico, quando o Império já era cristão, então se passou a fazer do domingo também um dia de descanso. Mas a essência do domingo não é o descanso, a essência do domingo é a missa. Sem missa não há domingo. Há dia de cerveja, de futebol, de sol, do que for. Mas não é dia do Senhor. Então celebra-se o dia do Senhor indo à ceia do Senhor, ao sacrifício eucarístico. Quanto a essa picuinha por causa de sábado, que é uma picuinha nova, é do século passado, essas coisas surgem nos Estados Unidos, viu? Tudo é nos Estados Unidos, bem longe da Terra Santa, bem longe das nossas raízes cristãs. Para isso, eu deixo como remédio Colossenses 2,16. São Paulo diz que ninguém vos encha a paciência, vos torre a paciência, que ninguém vos perturbe por causa de lua nova, de sábados. Veja, que são realidades, sombras do que deveria vir. A realidade é o corpo de Cristo, a realidade é a igreja, a realidade é Cristo.